Bem-vindo, Sakamoto, tudo bem? Tudo bem, Andri? Tudo bem, Rovai? Boa tarde. E aí, tudo bem? Gostei da cor da sua camisa, Sakamoto. Estão combinando. Sexta-feira, dia de usar branco. Eu vou falar exatamente isso. Tipo, é o oposto, né? Hoje é dia de branco, né? Mas... Olha só, o Sakamoto, então, está aqui hoje. Prazer te receber aqui. Sakamoto, que é jornalista, doutor em ciência política pela USP, professor, já tem uma experiência aí, cobriu conflitos em Timor-Leste, Angola, vasta experiência em direitos humanos, é diretor da ONG Repórter Brasil, colunista do UOL, autor de vários livros, e hoje a gente tem aqui, então, o prazer de recebê-lo no Fórum 11h30. Queria já começar nosso papo, já que o Rovai trouxe aqui a análise da pesquisa Exame Ideia de hoje, que você fizesse sua análise aí de como você está vendo o cenário eleitoral para 2022, que aí a gente já tem falado muito, principalmente com a liderança agora do ex-presidente Lula, que saiu de preso, né, não podendo ser candidato em 2018, 580 dias, teve a suspensão e agora volta aí à cena sendo o favorito para 2022. Então, bem, no meu ponto de vista, Lula está no segundo turno, óbvio. Eu acho que a menos que um cataclisma, né? Eu acho que não dá nem tempo de nenhuma sacanagem da justiça acontecer, mas o que colocaria ele no segundo turno, a questão é a segunda vaga, né? Eu ainda acredito, dado o cenário que a gente tem hoje, né, e as perspectivas para o ano que vem, eu ainda acredito que Jair Bolsonaro deve ser o concorrente, o adversário de Lula no segundo turno, é claro, se houver segundo turno, né? Mas eu acredito que a probabilidade de haver é grande, vai haver segundo turno, a campanha do ano que vem vai ser uma campanha muito dura, né? E eu acredito que será com Jair Bolsonaro. Nenhum dos candidatos que estão colocados para disputar a terceira, quarta, quinta, sexta via, o nome que se dê a isso, eu acho que têm capacidade de suplantar, até por algumas informações. As pesquisas têm dado que, por mais que Bolsonaro caia em aprovação no seu governo, o que é também bastante conjuntural, não que a economia vai melhorar no ano que vem, mas ele vai usar a máquina administrativa e a máquina do ódio que estiver disponível exatamente para estancar a sangria, aumentar a popularidade, principalmente aos mais pobres. Mas, mais do que a situação econômica, né, a radiografia do momento, é a radiografia do voto, a estratificação do voto do Bolsonaro. O Bolsonaro continua com uma alta taxa de votos espontâneos. Na espontânea, o Bolsonaro continua bem. E aí você vai ver, isso se dá porque ao longo dos últimos 3 anos, Bolsonaro governou para os seus eleitores. Bolsonaro não governou para o Brasil, Bolsonaro governou para os seus eleitores, né? Aquela faixa de 11% a 15%, segundo Datafolha, né? E que mais se bota mais alguns porcento, que são pessoas, são o naco dos ruralistas, dos policiais, dos milicianos, dos fundamentalistas, que podem não concordar com tudo que ele fala, mas vem nele uma possibilidade de lucro e de poder, né? E vão com ele até o final, coisa que Moro não vai entregar e nenhuma outra alternativa vai entregar como o Bolsonaro entrega para esse pessoal. Então, é difícil, porque com o Bolsonaro, se ele mantém, hipoteticamente, 23%, 24% de voto, ninguém tira ele do segundo turno, né? Então, ele não precisa muito. A estratégia do Bolsonaro todos esses anos foi esse. Ele fala com quem? Com o público dele. Ele faz política para quem? Para o público dele, né? Então, e ele está contando que esse público vai empurrar ele. E mais, é claro, o pessoal. Que nem quando Hannah Arendt falou, quando ela foi analisar a composição da sociedade alemã, eu não estou falando que comparando Bolsonaro a Hitler, né? Até porque Hitler era bem mais inteligente, mas o fato é que você tem na composição da sociedade que é atingida por um governo totalitário, que não é o caso nosso, nós temos um governo autoritário, mas você tem um grupo que concorda com o presidente, tem um grupo que lucra com o presidente, tem um grupo que tem medo ou que pode se beneficiar, ver que pode se beneficiar se acabar cumprindo aquilo. Então, existe esse número. Eu acho que isso vai manter, de certa forma. Eu acho muito difícil. Para falar a verdade, sendo até ligeiramente leviano, eu não sei se o Moro sai presidente, não. Depende muito do que... Eu acho muito mais
certo que Ciro não vai desistir da candidatura dele, né? Porque a gente conhece o Ciro muito mais difícil o Ciro desistir da candidatura, né? O PDT vai, se quiser desistir, tirar dele, vai ter que suar muito, porque, né, o Ciro vai ser bem mais complicado do que o Moro, que se vê que não tem viabilidade eleitoral em determinado momento, sei lá, topar sair para senador, né? Que teria uma situação mais agradável. Agora, senador por onde? Né? No Paraná, para bater de frente com o Álvaro Dias? Difícil também. Então, é uma situação... É mesmo partido, inclusive, né, Sakamoto? Eles são do Podemos, os dois. Exato. Teria que o Álvaro desistir. Ele teria que sair por outro estado. Não que se ele saísse, por exemplo, por outro estado, pelo Rio Grande do Sul, por Santa Catarina ou qualquer outro estado, ele não se elegesse. Eu tenho dúvida se elege por São Paulo, né? Agora, em outro estado, ele se elegeria, né? Então, esse cálculo é muito complexo, né? Para o Moro, também porque a pergunta é a seguinte, o Moro não cai, mas o Moro sobe, né? Então, porque o Moro subir significa ter que tirar voto de alguém, né? E como nos setores populares, né, Sakamoto? É voto do povão que ele vai ter que tirar. O problema é que é aquela coisa, para que o povão vai querer votar no Moro se o povão, inclusive, tem mais identificação com... Eu sou crítico do jeito genocida do presidente da República, mas eu concordo que para determinar que ele consegue se comunicar com determinados grupos, né, inclusive populares, assim, tem que reconhecer, né? E aí o que acontece é que só que o Moro não tem isso, né? Nem a 1 milhão de anos de fonoaudiologia e oratória vai fazer, né? Vai ser. Isso pode funcionar muito bem para ler teleprompter, né? Mas para fazer pesquisa para fazer entrevista de quebra-queixo, para falar em palanque, né? Para falar no Vamos Ver com jornalista, muda de figura. Tanto que ele está fazendo encontros em ambientes controlados, está fazendo lançamento de livro em teatro fechado, que tem que pagar R$80, que é para não ter mesmo esse tipo de constrangimento. Né? Te parece isso, Sakamoto? Não, isso é totalmente... Você vai ver, quando o Moro foi fazer o lançamento, a filiação dele ao Podemos, todo mundo elogiou, não, ele está falando melhor, fez foro. É verdade, naquele evento ele estava melhor. Só que até eu falei logo na sequência, eu falei assim, olha, isso aqui eu só vou falar que aconteceu isso mesmo, se num evento que seja espontâneo, numa entrevista, ele acabe... E o que aconteceu, por exemplo, a última entrevista que ele deu, que ele criticou o Bolsonaro, respondeu às críticas, eu não estou nem falando das desafinadas, daquela coisa que o pessoal brinca, né, depois de marreco, aquela coisa, não estou nem falando por conta disso, eu estou falando mesmo por conta da organização do pensamento. Uma coisa que é muito importante é que um candidato à presidência não seja arrogante, né? Então, não tivemos candidatos arrogantes à presidência em vários partidos políticos no passado, mas alguém que quer voto popular, né, não pode, na verdade, ele pode ser bravo, pode esbravejar, pode falar palavrão, que isso, inclusive, muitas vezes é bem visto pelo povo, falar, o cara é espontâneo. Mas se a pessoa não tiver trejeito, a pessoa não souber se comunicar, a pessoa não souber, sabe, ficar com pensamento, pensando com cabeça de juiz, de promotor, de cientista político, aí fica difícil, né? Aí não rola. Então, eu acho... Você está falando uma coisa que me faz recordar, inclusive, quando o Duda Mendonça assumiu a campanha do Maluf para prefeito de São Paulo. Uma das primeiras coisas que ele fez, Léo, foi mandar o Maluf trocar os óculos. Ele tinha uns óculos tipo grossos, né? Grossos, e ele olhar, era bifocal, mas ficava com o olhar dele sempre meio que para cima, como se ele dava um tom de arrogância. Aí ele trocou por um óculos mais fino, para que ele olhasse quando conversasse com as pessoas olhando para baixo, para mostrar uma certa humildade, porque nas pesquisas qualitativas aparecia isso, o Maluf é um cara arrogante, né? E o Bolsonaro, apesar de ser autoritário, ele parece ser um cara do povão, que come leite condensado, usa camisa de time de futebol, o leite condensado no pão, que põe umas roupas esquisitas, fala palavrão. O Moro não, o Moro é o conge, né? O Bolsonaro, inclusive, isso, não é só o Bolsonaro, a gente sabe, mas os políticos fazem parecer, tipo, tem uma... Claro. Aquelas histórias, aquelas anedotas contadas, o Jânio Quadros era muito craque disso também, então tem aquelas histórias de que botava talco aqui para mostrar que estava com caspa, porque estava trabalhando demais e se dedicando e se martirizando pelo povo, ou que às vezes saía do carro oficial. Lembro que o político contou, ele falou assim, me ajuda a sair do carro. Ele falou assim, mas o senhor está com... Era prefeito na época, o Jânio.
o senhor está com dificuldade, prefeito? Ele falou, não, eu estou ótimo, mas o povo adora essas coisas. Então, essa coisa é pensado para gerar empatia. O Bolsonaro bota aquelas mesas, faz um discurso em cima da prancha de Moriburg, tipo de surf, o pão com o pão, as mesas do Bolsonaro conversando com o filho, tirando foto, é milimetricamente pensado também. Não que ele não seja, não goste daquilo, mas é pensado, as fotografias são pensadas, né? Tem o gabinete do ódio exatamente para isso. Agora, o ponto é que, e uma coisa ensinou que 2018 foi uma campanha em que a gente houve um espaço por conta do desgaste, tinha tido um processo de impeachment bizarro, né, que espancou as instituições, teve depois um governo que roubou pra caramba, né, tipo, o governo Temer foi super complicado, roubou, digamos, tipo, teve uma relação promíscua com o Congresso, era a banca de votos a céu aberto, com venda de voto, né, então, o povo, na verdade, as pessoas ficaram bem cansadas, né, tudo aquilo, e aí o Bolsonaro soube surfar bastante nessa discussão da antipolítica, né, mesmo sendo uma pessoa que era político, era o centrão, né, o patriarca das rachadinhas, ele vai a público e se vende como uma coisa nova, né? Tipo, tira a naftalina, dá um banho de perfume, fala eu sou novo, e na verdade surfa nisso. Só que o que aconteceu é que também parte da população se decepcionou com o chamado novo, com o antipolítico, né? A gente teve uma prova disso na campanha municipal. As campanhas municipais foram poucos espaços para o chamado novo, para o discurso antipolítico. O pessoal deu uma cansada. Tem que ver se vai cansar agora no nível federal. Mas há uma chance, porque inclusive o Bolsonaro percebeu isso. O Bolsonaro não vai sair por um partido nanico. Ele vai sair pelo terceiro maior partido do Congresso Nacional, aliado provavelmente ao PP e aos Republicanos, com tempo de TV e rádio, portanto, e com recurso do fundo eleitoral. Então, ele mesmo percebeu que não vai colar de novo aquele mimimi de que ele é antipolítica, né? E vai ser muito difícil que ele é um político, é um politicão, centrão, né? Rebarba do centrão, né? Mas centrão. Agora, e Lula é político, então vai ficar muito difícil que esse discurso da antipolítica, o discurso do Moro, ganhe tração, né? Vai ter o seu eleitorado, está lá presente. Eu acho importante que o Moro tenha decidido entrar oficialmente para a política, né? Porque extraoficialmente ele faz política há muito tempo. Então é fundamental que as pessoas façam políticas claras e não de forma subreptícia, né? Mas eu não acho que ele vai, a menos também que aconteça alguma coisa muito sinistra com o Bolsonaro, né? No sentido de uma denúncia muito forte, etc. O que é difícil de imaginar o quê, porque 616 mil mortos, já falei, gente, Jesus, 616 mil mortos, rachadinha, corrupção, desmatamento, né, inflação, fome, gente revirando caçamba de lixo, gente caçando pelanque e osso, e ele, por mais que tenha caído, ele continua lá exatamente por conta daquele pessoal dele, né? Então, é difícil imaginar o que poderia vir, não sei, ele tirarem foto dele matando gatinho, não sei, né? Mas é difícil, na verdade, o que poderia vir agora. Né? Batendo no cachorrinho. Olha só. Eu tenho um vídeo, Rovai, antes aqui, que é... já e tem também a participação dos internautas. Isso, né? Antes, então, vamos chamar aqui o superchat, o Esdra Santos, olha só. Rovai, eu acho que o PT mereceu o golpe de 16. Esse pessoal não aprende. Vão colocar mais uma vez um neoliberal na vice. Alckmin terminará esse mandato e quem vai pagar o pato é o povo pobre desse país. Está aí uma questão também que queria perguntar esse debate do vice para o Sakamoto, mas antes, já que a gente está aqui no papo do Moro, o Moro, por onde ele tem passado, ele está sendo escrachado. E a gente tem aqui um vídeo de ontem para a gente falar um pouco desse crime, desse ódio, e que vai aí tomar conta aí desse período eleitoral. Então, eu vou passar aqui para a gente ver o vídeo do Moro ontem. Já deu para ver aí, né, o lançamento do livro ontem. A gente tem falado muito desses escrachos aqui, né, Roberto? A gente tem até uma posição crítica, né, porque
Isso, né? Se começar todo mundo a fazer escracho contra todos adversários políticos, onde vai parar isso? Então, eu queria que você comentasse um pouco do... Agora, teve uma atriz da Globo que, nesse teatro, Exatamente. se negou a fazer uma peça. Eu acho justo. Mais até do que... Enfim, mas vamos ver. A Ana Beatriz Nogueira. Ana Beatriz Nogueira falou, não, está aqui um cara que eu não vou fazer peça hoje. Eu também acho complicado um pouco. Eu acho que é válido protestos, é claro, qualquer forma de protesto, etc. Mas o escracho, assim, ele é um pouco complicado. Ele é mais antigo do que a cultura do cancelamento, para falar a verdade. Mas é complicado porque é o seguinte: muitas vezes ele impede que a pessoa fale. Né? Ele impede que a pessoa fale. E uma vez que isso acontece, e às vezes acontece até com justiça contra algumas pessoas que iam... não justiça impedir que a pessoa fale, mas protestos feitos por declarações bizarras dadas por algumas pessoas. Mas o grande problema é que, nesse caso, ele acaba contaminando todo o debate. Então, você faz com uma pessoa... os seguidores daquela pessoa vão fazer com outra pessoa e com outra pessoa e com outra pessoa, mesmo que não haja nenhum sentido em escrachar. Então, eu acho ruim porque ele interdita o debate, né? Eu acho que o candidato como Moro tem muito que explicar, né? Eu gostaria, não que ele falasse de menos, eu gostaria que ele falasse mais, né? Falar sobre a Vaza Jato, falar sobre tudo aquilo que ele falou na rádio. As pessoas pegam coisinhas pequenas, probleminhas que aconteceram no curso do processo, probleminha, né? Tipo, grampo de advogado, de réu, porra, né? Isso, a Carmen Lúcia ficou assustadíssima com isso, falou assim, gente, isso inclusive parece que foi o motivo que ajudou a mudar ela de voto, porque ela viu que, como assim estão grampeando os advogados do réu, né? É inimaginável. Então, ele tem que falar disso. Eu acho que a campanha eleitoral ele tem que falar das propostas dele, espero que tenha. Agora, também, ele tem que falar disso. Né? Então, eu acho que é importante que as pessoas se manifestem. Agora, eu acho que é super válido todas as outras formas de protesto também. Né? É claro, quando alguém fala, olha, eu não concordo com um teatro que abre espaço para isso, etc. e tal, a pessoa pode não participar, da mesma forma que uma pessoa pode pedir para sua marca preferida, né? Olha, eu não vou comprar de você porque você está financiando um site de ódio. É a mesma coisa? Não, mas eu estou falando só que as formas de pressão, né, elas são variáveis e são justas. Pressão social faz parte da democracia, né? Eu só acho que fazer com que a pessoa não fale, aí eu acho um pouco complicado, porque hoje é com ela, aí amanhã virá a casa da mãe Joana, né? Sempre tem isso, né? Léo, o que você acha da chapa Lula e Alckmin? Então, eu até tinha escrito essa semana, eu não tinha entrado no assunto, eu estava acompanhando, eu conversei com muita gente, só que eu não tinha escrito nada ainda. O grande ponto, na verdade, da chapa é que é o seguinte: primeiro é saber por que gerou um fetiche tão grande a chapa, assim, de uma maneira geral. E independentemente tipo, de quem defende ou quem discorda, mas é que lá atrás da redemocratização, né, no início da década de 90, aquele processo, houve muita esperança, houve muita expectativa, inclusive, de que tucanos e petistas andassem junto, né? Antes mesmo da campanha de 94, no início da década de 90 já tinha tido aquela discussão toda. O que afastou primeiro eles um pouco o fato de que o PT fechou-se incondicionalmente no presidencialismo e o PSDB se fechou incondicionalmente no parlamentarismo. Depois, em 94, tentou-se conversas, inclusive Sérgio Mota, outras pessoas envolvidas na negociação, mas também não avançou. E aí, de certa forma, o PSDB caminhou junto com o PFL, o PT caminhou com o PL, depois com o PR, com o DEM, com o MDB, desculpe. Então, você teve um processo. Só que tem muita gente, na verdade, que defende, né, há anos essa união, né? Existe quase que uma vontade de grupos mais à esquerda no PSDB e outros grupos no PT que acham que valeria a pena, né? Passaria uma mensagem importante, inclusive agora uma mensagem de frente ampla. Eu, na verdade, sou uma das partes críticas que acha que não agrega, né? Eu não estou nem falando, eu não acho nem que haveria uma conspiração Faria Lima, Pindamonhangaba, né? Logo na sequência, né? Mas
apesar de muita gente desejar e adorar essa ideia, mas eu não acho que não haveria isso logo de cara, mas é que eu acho que não agrega. Até a pesquisa que eu estava acompanhando a leitura da pesquisa Exame Ideia que você colocou, é basicamente isso, não traz não agrega. Eu acho que não agrega como agregaria, e aí falando só do ponto de vista pragmático eleitoral, não agregaria com, por exemplo, uma Luísa Trajano, ou um Josué Gomes da Silva, que está feliz na Fiesp, mas né, o Josué, a Luísa, outras pessoas que acho que teriam um agregado maior, né? Inclusive, acho que uma mulher seria importante também, né? Agregaria, né? Acho que um processo, na verdade, que é claro que tem prós e contras, mas eu acho que não traria. Tem gente que fala, não, se vier, ganha no primeiro turno. Eu acho que é especulação, né? Eu não acho que há uma. Eu concordo contigo, só para a gente dialogar, concordo contigo. Perdão, eu acabei falando demais. Não, bom, mas eu queria dialogar contigo, porque acho que é o tema do momento esse daí, né? Essa chapa mobilizou o cenário político, Léo, e eu tendo que concordar contigo nessa parte de que, de fato, do ponto de vista eleitoral não agrega, mas queria te fazer uma pergunta. Você não acha que, do ponto de vista da governabilidade, ter alguém como uma experiência política do Alckmin para lidar com o Congresso, que conhece a máquina pública e que pode ser esse cara que vai lá parar arestas para o presidente, se compuser de forma séria, né? Se não vier na lógica de ficar soltando farpas, que não é muito a do Alckmin, convenhamos, né? Depois de tudo que ele passou com Dória, ele não deu uma declaração atacando Dória, né? Então, ele é um cara mais moderado, inclusive no estilo. Você não acha que, nesse sentido, poderia ser uma chapa melhor do que eleitoralmente? Não tenho dúvida nenhuma que o governador Geraldo Alckmin ele tem um comportamento mais de composição, inclusive de não entrar em bola dividida, tudo isso mais. E eu acho que ele agregaria várias outras pessoas. A questão é que esta chapa tem uma questão especial porque tem Lula. E poucas pessoas são tão agregadoras e afeitas ao diálogo que Lula. Um grande problema, inclusive, que era uma crítica que se fazia ao governo da presidente Dilma, que a presidente Dilma não recebia deputados como recebia Lula, né? E o Fernando Henrique falava muito isso, que muito deputado não quer nem que se atenda o pleito, ele quer ser ouvido, sabe? Tirar uma foto com o presidente, mandar para a base, olha, o presidente me recebeu, vai melhorar aquilo. O Lula ouvia muito, o Fernando Henrique ouvia, o Lula ouvia muito. A Dilma, por uma questão, inclusive, de que não concordava com muitas das práticas do Congresso, etc., não atendia nem aliados com essa velocidade. Na época do impeachment, logo, ela tinha... Mesmo na época do impeachment, estava pegando fogo, ela também não atendeu, né? Então, o que acontece é que existe o Lula, ele tem... Nessa chapa, o Lula tem essa característica. Eu imagino que o Lula vai conduzir vários processos assim, né? E aí eu acho que é o seguinte, nesse caso é muito mais importante você ter um bom ministro da Casa Civil, que é o primeiro-ministro do teu governo, do que ter um vice oficialmente. É claro, teu vice pode ser ministro da Casa Civil? Pode. Você pode eleger Você pode eleger o teu vice, escolher o teu vice como ministro da Casa Civil, mas dificilmente isso vai ser colocado. Eu acho que faz muito mais sentido ter uma boa pessoa na articulação política, alguém, inclusive, com passagem também, ou pelo Executivo, ou pelo Congresso Nacional, nessa função para fazer essas pontes, e o Lula ser a questão da aproximação, porque o Lula é uma figura, na verdade, angular da política brasileira. E aí, dificilmente, eu imagino que determinadas negociações, as pessoas não vão querer fazer com o Alckmin. As pessoas vão querer encontrar o Lula. Por quê? Porque o Lula vai dar o fio do bigode, sabe, lá no acordo, e fala, não, tá feito, tá fechado, vamos fazer, não sei o que lá, e vai ter essa segurança, né? Exatamente essa segurança de articulação, por exemplo, vamos lembrar que em determinado momento do impeachment, quando o governo da Dilma estava já nos estertores assim, buscou-se colocar o Lula como ministro-chefe da Casa Civil. O pessoal fala, era para protegê-lo, não, era para ele ajudar no governo. Exatamente, o pessoal só pensa pelo lado A, agora pensa pelo lado B, para ele ajudar o governo exatamente porque ele tem uma capacidade grande de articulação, ele ouve muito, articula, é uma herança do sindicalismo, né? O berço dele é isso.
é conversar. Então, eu acho que tem um ganho, é claro, com determinados grupos conservadores ou da direita liberal, que são grupos democráticos, que estão querendo, na verdade, querem uma união nacional, tudo é claro que tem um ganho. Só que do ponto de vista eleitoral, neste momento, eu acho que seria um caso, mas não seria um plano A, né? Eu acho que o plano A continua sendo esperar o chamado vice dos sonhos. Eu até falei com uma pessoa próxima a ele, próximo ao Lula, ele falou, o vice dos sonhos se chama José de Alencar, que infelizmente morreu, né? Mas, na falta dele, um perfil muito semelhante seria realmente aquele que faria. O Lula queria isso, né? Exatamente. Por quê? Porque, gente, além de tudo, é uma pessoa interessante, porque o Zé Alencar, ele deixava claro que ele não tinha nenhuma pretensão, sabe? A agenda dele era uma agenda que o Lula concordava no total. Tudo bem, vivemos tempos diferentes, na verdade. Vivemos tempos difíceis, que estamos num tempo em que a democracia tá na berlinda, né? Tá quase indo pro vinagre, né? Se já não foi parte dela. Mas, e é claro que por conta disso passa uma boa imagem. Mas essa imagem, né? Eu não sei se vai... É mais importante do que convencer a classe média alta, urbana, é você trazer de volta aquele pessoal que votou no Bolsonaro porque o Lula não pôde concorrer e agora lembrar, eu estou de volta, né? O país está on, né? Vamos de volta. Esse pessoal, na verdade, que eu acho que a classe C, né, é o grande centro, é o grande ponto, né? E aí pensar em pessoas que tragam essas pessoas. E aí a ideia de pessoas que sejam empreendedoras ajuda muito. E a minha impressão, o Alckmin, ele tem muito eleitor antipetista, né? Que não vai votar se ele vai ser considerado traidor deles, né, de se juntar com Lula, né, que é um eleitorado que vai preferir votar no Moro, né, Dória. Eu queria te trazer um tema que é muito caro, Léo, que é o da questão do trabalho escravo. Que você fizesse um balanço, né, o Léo é o diretor da Repórter Brasil, o site especializado em questões de trabalho escravo. Ele já faz isso há talvez uns 20 anos, né, Léo? E como tem sido no governo Bolsonaro? Queria que você fizesse um balanço disso antes de a gente encerrar esse papo. Olha, bem, de uma maneira geral, em primeiro lugar, para dizer que o combate ao trabalho escravo, ele continua, né? Pessoas continuam sendo resgatadas do trabalho escravo. Isso não começou agora, começou em 95, é uma das raras políticas de Estado do Brasil, né? Começa com o Fernando Henrique, vai Lula, Dilma, Temer, apesar dos ataques pesados durante o governo Temer, e o governo Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, ele tem criticado muito em seus discursos o combate ao trabalho escravo, mas isso também é novidade, que ele criticava quando deputado federal, colocou inclusive no programa de governo dele que ele ia buscar a revisão, a mudança, a extinção da emenda constitucional 81, que é a antiga PEC do trabalho escravo, uma emenda que, aprovada em 2014, depois de 19 anos de trâmite, permitiu o confisco de propriedade sem indenização onde o trabalho escravo for encontrado, né? E aí onde a pessoa for responsabilizada pela justiça. Então, o que acontece? Ele sempre criticou isso, mas ao mesmo tempo que ele critica, o presidente não ele foi devidamente informado pelos seus assessores, que se ele se colocar contra o combate ao trabalho escravo, o Brasil vai ter que comercializar grãos com a Sibéria, na verdade. Porque aí, no momento em que você tiver as denúncias de contaminação de trabalho escravo em larga escala e não de forma pontual, como é hoje, na soja, no algodão, carne, arroz, feijão, cacau, milho, cebola, batata, tudo isso são produtos de exportação, carvão para siderurgia, que vai dar um rebu, na verdade, muito grande, principalmente com as leis anti-trabalho escravo dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Então, por conta disso, o combate continua. Mas não é fácil, né? Você teve uma pandemia que aumentou consideravelmente a pobreza, você teve uma falta, apesar de ter o Congresso Nacional ter aprovado o auxílio emergencial no valor de 600, 1.200, depois o Bolsonaro foi reduzindo esse valor, manteve 3 meses no começo desse ano sem pagar nada, isso aí aumentou a necessidade, as pessoas com necessidade vão buscar
emprego, qualquer emprego, inclusive emprego que escraviza. E aí a gente teve essa tragédia. Então, a pobreza gerada, né, exatamente por um governo que estendeu, né, de forma desnecessária uma pandemia por mais tempo, porque adotou o negacionismo, vai se fazer sentir, que está se fazendo sentir em pobreza e fome, também vai se fazer sentir em trabalho escravo, né? Esse ano já tivemos um número de libertações, de libertados, maior do que no ano passado, né? Então, deve terminar o ano, inclusive, 2 vezes maior. Não dá para dizer que o trabalho escravo aumentou, mas dá para dizer que a vulnerabilidade para o trabalho escravo aumentou, infelizmente, né? E acho que também não dá para conectar rapidamente. Outra coisa que a gente identificou bastante, é que é um aumento do trabalho infantil. Ainda não temos números para chancelar isso, né, números nacionais, mas também temos nas nossas andanças casas de farinha no sertão, no comércio, na agricultura, né, em atividades legais e ilegais urbanas, temos visto o aumento de crianças, né, trabalhando. E o que é mais absurdo, enquanto há um aumento de crianças trabalhando, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, sob o comando de Bia Kicis, que inclusive se engajou nesse processo, estava tentando aprovar PECs, um pacote de propostas de emendas à Constituição que reduz a idade mínima para começar a trabalhar no Brasil, né? Ou seja, no momento que o trabalhador e seus filhos mais precisam de apoio do Estado, né, você tem um bolsonarismo no Congresso Nacional tentando dar um jeitinho para que crianças trabalhem, né? No melhor estilo, só o trabalho liberta. O Bolsonaro já até, né, deu várias declarações, né, para crianças começarem a trabalhar cedo, que ele começou a trabalhar com 12 anos, né? Sabe o que é bizarro, Rodrigo? Porque é o seguinte, ele fala isso, mas é algo que o pessoal apurou um tempo atrás, que é uma mentira deslavada, porque ele fala, não, eu comecei a trabalhar desde cedo. Sabe naquele estilo? Eu formei caráter e as crianças formam caráter, sendo que ele não é muito exemplo para a formação de caráter. Mas a questão é que ele falou que começou a trabalhar desde cedo, ajudou na colheita, ajudou isso, ajudou naquilo. Só que depois teve uma entrevista dada por um irmão dele, deliciosa, dizendo que o pai dele nunca deixou que nenhum filho trabalhasse, porque é lugar de criança na escola, né? Então, tecnicamente... Só que ele não ia para a escola, ele ficava fazendo essas coisas. Não, ele ia para a escola. O que tudo indica, ele mentiu, né? Mais uma vez, né? Tipo, é aquela coisa, pega uma senha e entra na fila, né? Mentira número 1.267.000. Mitômano. Mas é interessante, porque isso é um discurso, se aconteceu isso mesmo, se realmente foi o presidente que mentiu e não o irmão dele, isso mostra uma coisa muito doida, que o trabalho infantil é muito bom para filho de pobre, né? Para filho de rico, não. O filho de rico tem que ficar, vai terminar o mestrado, doutorado e começa a trabalhar. Agora, o filho de pobre, não. O filho de pobre tem que começar antes dos 10 para gerar caráter. Isso é sensacional. Isso é uma coisa... Isso é o Brasil nu e cru, sabe? Isso é o Brasil do touro de ouro, não o Brasil da vaca amarela e magra e esquálida que colocaram ontem na frente da Bovespa. Muito bom. Olha só, tem o Ivo Zimmermann dizendo, Sakamoto sabe quase tudo, só erra quando diz que vai provavelmente ter segundo turno. Penso que nosso grande desafio é votar um congresso sério. Obrigada pelo superchat. Animado, o Ivo está otimista. Otimista, vai ter tudo no primeiro turno. E Elaine Lima, bem-vinda aqui, a membra do canal. Porque, olha, eu sou meio considerado, tipo, o pessoal fala, não, mas está sendo muito pessimista. Eu falei, vai ver as pesquisas. O homem vai, tipo... Quando a gente fala... Desculpa, eu sei que está achando o limite do tempo, mas quando a gente fala do governo usar uma máquina, do governo a favor de uma eleição, as pessoas pensam só em gastar dinheiro, distribuir dinheiro, asfaltar a escola, etc. Tem uma outra parte da máquina que é mais preocupante ainda, que é usar as instituições para perseguir adversários e para ajudar aliados. O Bolsonaro, nos últimos 3 anos, sequestrou a Receita Federal, o COAF, a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República, a FUNAI, o INCRA, o IBAMA, o ICMBio, entre outras instituições. Não inteiramente, mas a parte que interessava a ele. E agora a gente está vendo, por exemplo, perseguição a agentes da PF, a delegados da PF, que atuaram na extradição do Alan dos Santos, no pedido de extradição. Vocês acham que isso não vai acontecer à torta e direito no ano que vem, contra a máquina operando contra adversários e jornalistas e a favor dos aliados? Vai. E isso vai fazer diferença em votos.
É isso mesmo. O Sakamoto, um destaque final teu aí, e eu quero te dizer que eu vou te convidar aí, pelo menos uma vez por mês para você vir aqui bater um papo com a gente. 2022 é semana quente, né? E aí seria legal tê-lo aqui de vez em quando. Será um prazer, sim. Eu espero que a gente sobreviva a 2022. Não, vai sobreviver. Espero que exista um 2023, né? Meu Deus, aquela coisa. Alguém perguntou dia desse, acho que como recado final. Alguém perguntou dia desse, falou assim: qual que é o seu desejo para 2022? Que exista um 2023, né? Que a gente, na verdade, que a gente resista, né? Que a gente resista e sobreviva, né? Tipo, não só com a coluna ereta e a mente aberta, assim, mas que a gente sobreviva também, porque vai ser um ano muito difícil, vai ser um ano que, inclusive, vai consumir muito da nossa capacidade de estabelecer pontos e fazer diálogo. Porque tem gente que votou no Bolsonaro, independentemente de quem está nos acompanhando agora e quem vocês vão votar no ano que vem, mas tem gente que votou no Bolsonaro e que não é por causa disso que merece levar o ostracismo. O pessoal, tem muita gente que votou e precisa, na verdade, agora entender por que sabe, que percebeu que ele não era um cara legal e falar, olha, vamos conversar, né? É diferente do pessoal que cegamente fala assim, olha, não, ele é o melhor presidente do mundo, não está acontecendo nada de errado. Tem muita gente que votou nele e está querendo conversar. Principalmente nos segmentos populares, né? Exatamente, principalmente nos segmentos populares, né? Dizendo, não, eu não quero conversar com quem votou bolsonarista. Falei, meu amigo, então você vai ficar falando sozinho, porque tem um Brasil inteiro por aí. O homem teve 57 milhões de votos. Então, tem que conversar, tem que dialogar. Vai ser um ano, olha, preparem-se, bebam muito no Réveillon, porque vocês vão ter que conversar e dialogar muito em 2022. Você já ganhou um apelidinho aqui, ó. Saca muito. Muito bom. Valeu, Léo, tudo de bom pra você. Parabéns pelo seu Palmeiras, né? Que foi campeão da Libertadores. E parabéns pelo seu Santos, que não caiu, né? Não caiu, que já é muita coisa nesse ano. Muito obrigada, Sakamoto. Obrigado, Dri. Obrigado, Rovai. Um abraço para você. Beijão, meu amigo.